Fala galera, beleza? Meu nome é Eduardo Neto e seja muito bem-vindo ao Quem Tem Medo de Anestesia. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente. Eu me propus a responder as perguntas do Cristiano Antônio, porque ele fez uma série de perguntas, de questionamentos muito relevantes e que se complementam. E aí eu achei que vai ficar muito legal falar passo a passo aí em um vídeo completo para mostrar para vocês mais ou menos como que é o dia a dia do anestesista ao longo do seu plantão, ao longo das cirurgias que ele vai enfrentar aí, beleza? Vamos lá então! Antes da gente começar a falar sobre anestesia mesmo, eu te peço, como sempre, para clicar no gostei aqui embaixo, porque você não faz ideia de como que isso ajuda o meu canal a crescer. E se você gostar aqui do conteúdo, também considere fazer sua inscrição aqui para acompanhar sempre que eu postar vídeos novos, beleza? Então, o Cristiano começa perguntando: como é o seu dia antes de anestesiar uma pessoa? Digo, em questão de preparo do local, equipamentos. Bom, Cristiano, em primeiro lugar, o meu dia não se resume a anestesiar uma pessoa. Geralmente eu faço 4 ou 5 anestesias no mesmo dia. Depende do tamanho da cirurgia que eu vou anestesiar. Tem cirurgias mais longas que vão durar aí 4, 5, 6 horas. E aí eu faço menos anestesias num dia. Mas também tem cirurgias super rápidas, como de vesícula, por exemplo, tirar alguma lesão de pele ou nódulo de mama. Então tem cirurgias muito rápidas e nesses casos eu faço várias anestesias no mesmo dia. E aí, com relação ao preparo, todo dia para qualquer cirurgia que eu vá anestesiar, eu primeiro vou até uma antessala, uma sala de preparo, conversar com o paciente e depois eu vou até a sala de cirurgia. Preparo as minhas medicações, aspiro na seringa todos os medicamentos que eu vou usar, confiro o material da anestesia, confiro o meu ventilador mecânico, o aparelho de anestesia, vejo se todos os equipamentos de segurança estão disponíveis, checo se os meus monitores estão funcionando e depois que tudo isso foi feito, eu trago o paciente para a sala de cirurgia e aí a gente começa todo o procedimento. E aí, na segunda pergunta que ele me faz, ainda em linha com esse preparo para uma anestesia, o Cristiano pergunta: por ser uma cirurgia, você fica preocupado ou ansioso com o que está fazendo? Em questão de possíveis reações do paciente e não pelo seu trabalho, que com toda certeza é excelente. Obrigado aí, Cristiano. Isso é uma boa pergunta porque as pessoas, de um modo geral, pensam na sua cirurgia como aquela coisa, a coisa mais importante do mundo. Para cada paciente, a sua cirurgia é a mais importante de todas. E para nós também, toda cirurgia é igualmente importante e eu vou me preparar de forma dedicada para cada cirurgia. Só que, pensa bem, todo dia eu estou no hospital anestesiando vários pacientes ao longo de toda a minha vida. Então, para um anestesista, a cirurgia acaba se tornando uma rotina. A gente não tem essa ansiedade com cada cirurgia. A gente se prepara. Eu tenho que saber o que eu vou enfrentar, o que é cada cirurgia. E tendo estudo, tendo conhecimento, não tem por que eu ficar ansioso. Eu vou seguir a minha rotina, eu conheço as doenças que o paciente tem, eu conheço a cirurgia, eu conheço os meus medicamentos e eu coloco tudo em prática de forma rotineira. Então, por exemplo, vou fazer uma anestesia para uma cirurgia de mama. Não varia muito o que eu faço de um paciente para o outro. É claro que se eu for comparar um paciente idoso com várias doenças em relação a um paciente jovem, saudável, sem nenhum problema mais grave de saúde, a minha anestesia vai variar e eu vou adaptar a minha forma de trabalho a cada tipo de paciente. Mas, de um modo geral, eu tenho uma rotina que eu sigo para cada tipo de cirurgia. Então, tendo isso aí já bem arraigado no meu dia a dia, não tem por que eu ficar ansioso, não tem por que eu ficar com medo. E sempre que eu pego um paciente mais grave numa cirurgia maior, eu vou me preparar de acordo com aquela cirurgia. Agora, tudo bem, eu vou admitir uma coisa.
No comecinho da minha profissão, assim que eu terminei a minha residência, que eu comecei a trabalhar sozinho como anestesista, né, sem ter um chefe do lado me ajudando, dá sim um pouquinho de insegurança. Você acabou de formar, você não passou por muita coisa ainda e você questiona se você realmente é capaz de fazer aquilo ali ou não. Mas isso aí não passa de insegurança, né? O treinamento, o conhecimento está ali, mas a gente não sabe ainda se o que a gente tem, o que a gente conhece é suficiente. Então gera uma ansiedade, sim. E ainda mais que assim que eu me formei na residência, eu fui trabalhar em um hospital onde só se faziam cirurgias cardíacas, que tem uma anestesia um pouco mais delicada. E aí eu passei um ano inteiro só fazendo anestesia para cirurgia cardíaca. Depois de 2 ou 3 meses, eu já estava super acostumado com a rotina, sabia o que esperar de cada cirurgia. Mas no comecinho, vou confessar que eu ficava muito ansioso mesmo. Mas isso aí foi lá em 2012, né? De lá para cá, eu aprendi a respeitar muito cada cirurgia, cada paciente, estudei muito de lá para cá e hoje eu consigo fazer qualquer anestesia de forma relativamente tranquila. É claro que, como eu disse, eu vou precisar de um arsenal maior em cirurgias mais complexas, mas de um modo geral, o meu estado emocional é muito tranquilo para qualquer cirurgia que eu vá anestesiar. E aí o Cristiano segue perguntando: quem é a pessoa que faz a reanimação em caso de parada cardíaca? Essa também é uma excelente pergunta. A parada cardíaca exige um tratamento em grupo, em conjunto. Eu tenho normalmente 4, 5 até 6 pessoas agindo de forma harmônica para tratar uma parada cardíaca. E desse grupo é muito importante que haja um líder que vai coordenar as funções. É uma pessoa que vai falar quem vai fazer a massagem cardíaca, quem vai administrar medicamentos, quem vai colher exames, quem vai marcar o tempo de parada cardíaca. E essa pessoa deve ficar de fora para poder pensar friamente e conseguir coordenar o grupo. É muito comum numa parada cardíaca durante uma cirurgia que o anestesista assuma a função de líder, que é essa pessoa que tem que conhecer todos os passos da reanimação para poder orientar a sua equipe no tratamento. Se o líder for se ocupar fazendo massagem cardíaca, ele vai perder um pouquinho o raciocínio para poder coordenar o restante da equipe. E é muito importante ter alguém coordenando, porque senão as pessoas envolvidas na reanimação cardíaca vão se perder, vão fazer a mesma coisa mais de uma vez, mais de uma pessoa vai se ocupar com a mesma função e aí a minha reanimação cardiopulmonar perde em eficiência. Se não houver pessoas suficientes para acompanhar essa parada, nós podemos sim assumir massagem cardíaca, fazer medicamentos e tudo mais. Mas, em geral, cabe a nós coordenar essa função. Então, o responsável por coordenar e comandar o tratamento da parada cardíaca numa cirurgia geralmente é o anestesista. O cirurgião, ele está ocupado lá com a parte técnica de fazer a cirurgia. Então, ele não consegue, ele não tem tempo de parar tudo para poder assumir essa função do anestesista. Ele pode sim ajudar o anestesista fazendo massagem cardíaca, fazendo medicamentos, chamando ajuda, o que é muito importante. Deu para entender? Então é isso, o tratamento da parada cardíaca é algo multidisciplinar que envolve vários profissionais, normalmente sob a orientação do anestesista, se isso acontecer ao longo de uma cirurgia. E por último, tem mais uma perguntinha que é a seguinte: o ultimato para realizar ou não a cirurgia é dado pelo anestesista? Digo, se por exemplo você vai ver um exame e ver que não é possível anestesiar ele, caso isso ocorra, claro. Olha, normalmente o anestesista tem sim essa premissa, essa função de vetar ou não que uma cirurgia seja realizada. Eu vou avaliar cada paciente no pré-operatório, vou ver como estão os exames dele, como está a condição clínica desse paciente, e se eu julgar que ele não tem condição de ser anestesiado porque está instável, está descompensado das suas doenças de base, eu posso sim chegar até o cirurgião e falar que aquele paciente não tem condição de tomar uma anestesia naquele momento e eu vou precisar tratar ele melhor no consultório, encaminhar para o clínico para que ele possa ser otimizado, ajustar as medicações para que ele volte para a cirurgia
em uma melhor situação para aguentar melhor a anestesia. Mas é claro que eu sempre converso com o cirurgião. Eu não tomo nenhuma atitude sozinho, de forma ditatorial, né? Eu converso com toda a equipe para expor para o cirurgião os prós e contras daquela anestesia. E eu vou ouvir do cirurgião também o que ele acha sobre adiar ou não a cirurgia. Porque eu, por exemplo, trabalho com câncer. E aí, se eu vou adiar uma cirurgia, pode ser muito ruim para o paciente. Ele pode perder o tempo ideal para tirar aquele tumor que ele vai tratar. E aí, nesses casos, eu posso ser um pouco mais tolerante com uma situação clínica não ideal em prol de tratar o câncer do paciente. Então, eu sempre peso o risco-benefício com relação à suspensão de uma cirurgia, porque eu sei que gera um transtorno muito grande para o paciente, para a família, para o cirurgião, quando eu cancelo uma cirurgia porque o doente não tem condição de ser anestesiado. Mas, de novo, eu realmente tenho essa premissa, esse poder de cancelar uma cirurgia. Então, por exemplo, como eu já falei em vídeos anteriores, o cirurgião chega para mim querendo operar um paciente. Eu meço a pressão desse paciente e ela está 23/15. Eu posso chegar para o cirurgião e falar, olha, não tem como anestesiar esse paciente hoje. A gente precisa encaminhar para um ambulatório para que ele possa tratar melhor a sua pressão arterial e voltar aqui num dia melhor, mais controlado para operar com menor risco. Mas sempre conversando, sempre tendo um papo multidisciplinar com toda a equipe para chegar nessa conclusão. Então é isso aí. Eu achei muito legal essas perguntas porque elas se complementam e criou um roteiro bacana para fazer aqui esse vídeo. Cristiano, espero que tenha aí te respondido bem, espero que todos tenham gostado e se você curtiu, de novo, clica no gostei aqui embaixo que vai ajudar demais o meu canal, beleza? Ficamos por aqui então e aquele abraço!